Bem, Max, nós já temos uma notícia aqui que nós já falamos há muito tempo, né? Barroso pretende pautar ainda em 2020 a ação que pode caçar chapa Bolsonaro e Mourão, matéria do site da Jovem Pan. Nós falamos disso há um tempo, quando eu ainda estava em Brasília, Max. Quando nós anunciamos aqui o que estava em jogo com relação ao Mourão, perdão, ao Barroso, em relação ao Barroso, Alexandre de Moraes e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mostramos em detalhes aqui como que foi feito aquele conluio na tentativa de derrubar o presidente Bolsonaro, impedindo-o de nomear pessoas para a Polícia Federal, como foi o caso do Ramagem, e depois impedindo que o presidente tivesse ações de limpeza interna, né? Quando ele, por exemplo, retirou o Mandetta, quando o Moro pediu para sair, e aí o presidente se cercou, ou tentou ali se cercar de pessoas mais próximas e aliadas a ele, ao mesmo tempo em que o Mourão estava ali tecendo elogios para a China. A situação não é muito diferente aqui nos Estados Unidos, não, Max. Eu quero trazer para todos que estão nos assistindo como que o paralelo do que está acontecendo nos Estados Unidos com o que está acontecendo no Brasil, o paralelo é muito, muito grande, Max. Existe sim uma, como é que posso dizer, uma similitude entre o que acontece aqui nos Estados Unidos e o que acontece aí no Brasil. No Brasil não tem ninguém dando a notícia, e eu vou pedir para o PH colocar só esse link aqui na tela, não precisa nem ser o vídeo todo não, PH, estou te mandando um link aqui para você poder colocar aí. O James Traynor, né? O Trey é como se fosse um apelido, né? O James Traynor III, né? Esse é o nome dele, Max, presidente da Comissão Federal dos Estados Unidos da América, e eu vou explicar mais ou menos o que é essa agência, afirma que houve fraude nas eleições, sobretudo na Pensilvânia, e que com essas fraudes, as eleições em muitos lugares foi ilegítima. Ilegítima. Isso é um tipo de informação que Globo, CNN e muitos outros não estão dando de modo algum para o povo brasileiro. Eu sei que a Globo está soltando várias informações, dizendo que no Arizona o Biden já ganhou. Não existe essas informações, existe sim republicanos que estão ali querendo evitar recontagem, evitar tudo que possa acontecer. Então, essa imagem que o PH está mostrando para vocês ali, desce um pouquinho, PH, para a gente ver a publicação do Kevin. Então, quando você pode clicar no play ali, PH, por favor. Isso. Essa daí é o vídeo. Para deixar sem áudio. Esse aí é o vídeo da NTD, um canal de TV aqui nos Estados Unidos, ligado à Epoch Times, que foi publicado no dia 13 de novembro, mostrando o 13 de novembro, hoje, né? Ou seja, foi publicado de manhã cedinho aqui nos Estados Unidos, de madrugada no Brasil, mostrando o próprio Traynor falando isso. Não é apenas um texto, uma entrevista de texto, etc. O vídeo dele falando isso. Agora, o mais curioso de tudo isso, Max, é que você tem no Brasil opiniões sendo feitas e tecidas por pessoas que não são dessa comissão federal eleitoral nos Estados Unidos. Sobe um pouquinho ali, PH, por favor. E clica no tweet ali do Kevin. Isso, clica aí, por favor. Clica nesse FEC aí, FEC, só para as pessoas entenderem o que vem a ser. Perfil verificado. The Federal Election Commission. A Comissão Federal Eleitoral Americana. Uma agência. Tá ali, ó. E o site deles, qual que é? Clica no fec.gov, por favor. Ali embaixo. Do lado de Washington ali. Isso. O link é da onde? Né? .gov. É do governo. Mostra a tela inteira pro pessoal aí para mim, por favor. Porque esse tipo de informação não está chegando no Brasil. Eu estou impressionado que várias pessoas me mandam algumas notícias da CNN ou Globo ou coisa do tipo. Colocou a tela inteira aí pra gente pegar? Do site. Esse tipo de informação tá aí, ó. O site da Comissão
Eleitoral Federal. Gente, isso é da Comissão Eleitoral Federal. Então, repita, deixa esse site o pessoal poder ver aí. Quando nós estamos aqui falando para vocês, nós estamos trazendo as informações, trazendo as fontes. E no Brasil não tem ninguém falando isso. Eu fico impressionado. Não há uma alma que mostre isso para vocês. O James Traynor, ele é presidente da comissão. Ele não é Pode voltar aqui até em mim. Não é um membro do partido ou alguém da campanha do Trump, alguém que está chateadinho. Não, ele é o presidente dessa comissão federal, dessa agência. Agora, voltando, quando eu disse para vocês que há similitudes entre o que aconteceu e ainda acontece com o Bolsonaro e o que está acontecendo com o Trump, desde o tal conluio com a Rússia, né? Aqui o Trump tem os seus moros e os seus mandetas. Eu vou ler todas as informações que eu colhi com fontes e com jornais, inclusive, né? O Daily Mail foi uma das fontes que eu utilizei, além de tantas outras. A vice-chefe de gabinete do secretário de defesa americano renunciou ontem, tornando-se a última oficial a deixar o Pentágono, Max. Eu fiz uma thread para as pessoas entenderem isso. Sim. Com a nomeação de Kash Patel para chefe de gabinete da Secretaria de Defesa, que está sob o comando de Miller, está acontecendo um verdadeiro expurgo no Deep State americano. Patel foi quem contou no documentário The Plot Against the President a podridão do pseudo-conluio entre Trump e Rússia. Vale lembrar o seguinte, Max, se você tem assinatura da Amazon Prime no Brasil, você não tem acesso ainda ao documentário The Plot Against the President. Eu sei porque a minha assinatura é brasileira. Não está disponível para os brasileiros. Só para os americanos. Já começa por aí. Eu já indico, assistam esse documentário, The Plot Against the President, e vocês vão entender bem. Assim como no Brasil, o governo americano está repleto de moros e mandetas, e para saber mais, como Trump certamente continuará na Casa Branca, muitos estão pedindo demissão ou sendo expurgados. Trump demitiu Esper e colocou Miller no lugar. Motivo? Esper estava usando o aparelho do Estado para manter a insana narrativa do conluio Trump e Rússia e, assim, obter cargos num possível governo Biden. Um verdadeiro golpe para tirar Trump da Casa Branca. Gravem esse nome, tá? Do Esper. Gravem esse nome. Christopher Miller, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, tá? Foi nomeado por Trump para ser secretário interino da Defesa, onde está o Miller. Mas onde ele trabalhava? No Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Tá, Max? Gravem o nome do Esper, que foi demitido. Gravem o nome do Christopher Miller, tá? Que agora está na Defesa. Isso, como secretário de Defesa. E quem está como chefe de gabinete dele. A medida desencadeou uma série de mudanças no Pentágono. Vários funcionários estão sendo expulsos e substituídos por gente de confiança de Donald Trump. Stewart, chefe de gabinete de Esper, renunciou, junto com o subsecretário interino de Política, James Anderson, e o subsecretário de Inteligência, Joseph Kernan. Subsecretário de Defesa de Inteligência, Joseph Kernan, também deixou o seu cargo, mas não está claro se ele foi demitido ou renunciou. Isso é uma thread que eu fiz no Twitter ontem. O presidente nomeou Anthony Tara para o subsecretário de Política e Ezra Cohen Watnick para o cargo de subsecretário de Inteligência interino. E a limpeza não para por aí. Christopher Krebs, chefe de agência da Segurança Cibernética e da Infraestrutura do Departamento de Defesa Interina, o CISA, será o próximo a ser demitido pela Casa Branca depois de criar um site de, aspas, controle de rumores, fecha aspas, para desmascarar, aspas, né, que com muitas aspas, as falsas alegações eleitorais
eleitorais. Max, o Christopher Krebs estava fazendo um trabalho que poderia ser usado para investigar o presidente da Comissão Federal Eleitoral Americana. Vocês têm noção disso? Vou continuar. A demissão de Esper indica que Trump possa estar planejando lançar operações militares contra Maduro na Venezuela. Vocês ouviram isso? Tendo o Irã como o topo da lista. Isso que eu tô lendo aqui agora para vocês é Daily Mail. Tá? Não é... Alan, o que você acha? Daily Mail. Olha aí. Tá bom? Esper entrou em confronto com Trump por várias decisões, incluindo sobre o Irã e o ataque de drones que acabou matando o terrorista general Qasem Soleimani. Alguém está impressionado? Alguém ainda está chocado? Por fim, a enxurrada de demissões e contratações que Trump está fazendo desde o início do ano é para se cercar de funcionários alinhados a ele. A ala mais conservadora do Partido Republicano. E aí, por último, eu coloquei OBS. Para entender, isso está no Twitter, para entender os ataques da Fox News a Donald Trump, é necessário ler essa thread. Aí eu coloquei uma outra thread, que não vou tratar aqui agora, mas é só para o pessoal entender como que o Paul Ryan, que é ex-presidente da Câmara nos Estados Unidos, parece querer usar sua posição no conselho da Fox para, aspas, fazer algo sobre Trump. Isso que eu acabei de ler para vocês é o título de uma matéria da Gracie Panetta em 26 de setembro de 2019 no site Business Insider. Por quê? O Paul Ryan, a gente já falou isso aqui no boletim, né? O Paul Ryan, ele faz parte da mesa da Fox News. Ele faz parte do board da Fox News. Um resumo para que vocês possam entender o que está acontecendo. Esper não queria que Trump atacasse ou fizesse alguma coisa em relação a Maduro na Venezuela. Esper foi o mesmo que disse que Trump errou ao utilizar o drone e matar o terrorista Soleimani. Esper também, junto com a sua equipe, estava querendo investigar pessoas dentro do governo e fora do governo que estavam expondo fraudes eleitorais nos Estados Unidos. O Trump demitiu, e aí a pergunta que não quer calar, e eu faço para você que está em casa me assistindo. Você precisaria demitir pessoas e colocar outras no cargo de inteligência, faltando um mês para ir embora da Casa Branca? Ou você só toma uma decisão dessa se você vai ficar mais 4 anos? É simples a pergunta. É simples. Não tem. A Globo não está falando isso aqui. A CNN no Brasil não está falando isso aqui. A CNN nos Estados Unidos está chorando, dizendo que o Trump está tendo atitudes ditatoriais e colocando pessoas radicais alinhadas a ele no departamento tal, XYZ, no departamento de defesa, na Secretaria de Defesa, etc. Aí eu te pergunto, vocês viram o Mike Pompeo dizendo não, o que vai acontecer é uma transição suave para mais 4 anos. O Pompeo sabe de informações que eu não sei, você não sabe, mas a inteligência certamente sabe do que está acontecendo para o Trump agir em relação à Venezuela. O Pompeo sabe, eu não sei, eu estou sendo sincero aqui com você, se eu tivesse alguma informação eu daria, mas o Pompeo sabe. O Pompeo, tranquilo, disse que não, nós teremos uma transição calma, tranquila, para mais 4 anos. O Pompeo diz isso e de repente o Trump já começa, sai Esper, porque você já estava me atrapalhando com relação ao ataque que eu dei ao Soleimani, você criticou, você não faz parte do meu time. E as informações do Daily Mail, dizendo o seguinte, olha, o Trump tem pretensões de ações militares na Venezuela, e o Esper era contra. Daily Mail falando isso.
você soma tudo isso e começa a entender por que parte da equipe do Esper queria começar a fazer uma caça às bruxas a pessoas que estavam levantando evidências de fraude eleitoral. Rudy Giuliani disse que já tem uma testemunha que testemunhou de forma juramentada. Essa testemunha é funcionária da Dominion, a empresa que modificou. Funcionária da Dominion. Rudy Giuliani falou isso. E aí o sistema de inteligência, sobretudo na Secretaria de Defesa, começou a ser varrido, limpado por Donald Trump. Se você acha que eu estou falando do Brasil só mudando os nomes, porque é muito similar, Max. Sim. É muito similar, Max. É impressionante. Se eu mudar os nomes para Mandetta, Moro, parece que eu estou falando do mesmo lugar. Parece até que eu estou querendo transformar a realidade americana na realidade brasileira. Eu falo assim, não, na verdade não tem nada disso que está acontecendo lá, o Alan só está pegando o que aconteceu no Brasil e está jogando para os Estados Unidos. Não! Vá conferir, não acredite em mim. Pegue todos os nomes que eu citei, veja se eles realmente não foram demitidos, veja se eles realmente não criticaram Trump pelo ataque ao Soleimani, veja se o Daily Mail não falou que o Esper está contra uma possível ação militar do Trump na Venezuela. Vá conferir, não acredite em mim, vá conferir nome por nome do que eu disse. Vá conferir. Com seus próprios olhos. E aí eu te pergunto, Max. Déjà vu? Parece que a gente está falando do Brasil, cara. Ontem, quando eu estava conversando com algumas pessoas de Washington, e eles me deram, não, tá aqui, ó, Daily Mail, tal, não sei o quê. E eu fui olhando e falei, meu Deus, isso aqui é o Brasil. Parece o Brasil. Fraude eleitoral, TSE, Barroso, cooperando, atuando junto com membros do governo, Deep State, né? Cargos que são ou cargos que já estavam antes do Trump, ou cargos que ele acabou nomeando, que estavam agindo contra ele. Igualzinho acontece com o presidente Bolsonaro em relação ao Moro, em relação ao Alexandre de Moraes, em relação ao Barroso. Essa matéria da Jovem Pan é de hoje, gente. É de hoje. Coloca aqui na tela, pessoal, por favor, o PH. O pessoal deve estar achando que eu estou falando de matéria de antigamente. Essa aqui, ó. Coloca na tela, pessoal. Tela inteira. Parece que tem um espelho. Ou os inimigos são os mesmos, Max. Essa é a pergunta que não quer calar. Dá um zoom na data dessa matéria, por favor. Dá um zoom na data dessa matéria e no horário que ela foi publicada. 13 de novembro de 2020, às 7 horas e 51 minutos. Barroso pretende pautar ainda em 2020 ação que pode caçar chapa Bolsonaro-Mourão. Quem foi que falou para vocês que havia um conluio contra o presidente Bolsonaro que queria caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE? Digam para mim, por favor, quem foi que disse isso para vocês? Quem foi que disse? Hã? Diga no chat. Quem foi que falou para vocês que isso estava acontecendo no Brasil? Quem foi que... Deixa essa matéria na tela para o pessoal poder ver. Quem foi que disse para vocês... Quem foi que falou para vocês que havia, inclusive, uma varredura que foi feita pelo próprio Barroso e ele não levou ao presidente, onde ele acabou descobrindo que existiam maletas que faziam simulação de torres? Quem foi? Eu digo a vocês, quem foi que disse isso? Para depois a Thaís Obama dizer que a gente estava inventando tudo isso. Meus caros, tudo indica... Eu não tenho como afirmar peremptoriamente, Max, assim, no sentido de... Pode botar a câmera aqui de volta. Eu não tenho como dizer assim, olha, eu tenho certeza absoluta, tá aqui, ó, os registros
Xi Jinping, Partido Comunista Chinês, está aqui, ó. Eu não tenho como, mas os indícios, Max, as evidências não nos levam a outra conclusão, Max. É impossível. Você vê como que a presença do Partido Comunista Chinês no Brasil, na América Latina, a direita estava vencendo, conquistando Bolívia, conquistando Chile, conquistando Argentina. Aí me vem Yang Wanming, vai ser embaixador do Chile, muda o Chile. Vai ser embaixador da Argentina, muda a Argentina. Vem para o Brasil e começa esse trabalho de trituração interna no governo do Bolsonaro. Mandetta não é pela saúde, é pelo bem, é pela ciência, blá, 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 blá. E só atrapalhando o presidente Bolsonaro o tempo todo. Todos esses personagens, Esper, Moro, Mandetta, Dr. Fauci, é impressionante. Eles estão usando quase que a mesma jogada de xadrez. Quase a mesma jogada de xadrez. A abertura inglesa, só está mudando o local e o nome. Um é Brasil, o outro é Estados Unidos da América. Todos os outros países onde não tem um presidente com pulso, com vigor, com coragem, todos caíram, Max. Todos. Só está ainda de pé o Trump e o presidente Bolsonaro. Até países que o Trump sempre considerou como fortíssimos aliados já estão ali, não, Biden presidente. Boris Johnson na Inglaterra. Enquanto isso, o próprio Nigel Farage falando que loucura. E aí você fala assim, não, mas isso aí vocês que não estão aceitando perder. O Boris Johnson estava com um broche. Isso eu vou pedir especialmente ao pessoal do Diário, né, para colocar essa imagem no nosso Diário, conteúdo exclusivo para quem é membro do Terça Livre Premium. O Boris Johnson estava usando um broche da Agenda 2030, Max. E está fazendo um monte de lockdown. Boris Johnson. Sim. Aí eu pergunto para você que está em casa. Somos nós que estamos viajando, fazendo, né, um monte de elucubrações, mosaicos sem relação de causa e efeito? Ou é a imprensa que está escondendo muita informação de você? Você vai responder, não sou eu. Max. Sim. Agora, o Alan, eu acho interessante a gente colocar isso aí também num aspecto maior dessa relação, né? China, Irã e Venezuela. Uhum. Porque você percebe o seguinte, você comentou aí, né, era o Esper, né, o nome dele? Sim, Esper. Que ele foi eu contra... vou te olhar aqui, não vou ficar olhando pra câmera, não, que eu prefiro te olhar aqui, vai lá. Que ele foi contra a ação do contra o Soleimani. Contra o Soleimani, e lembrando também que no mesmo ataque morreu o líder do Hezbollah da época, né? Sim, exatamente. Então o que estava acontecendo naquele momento? O Soleimani, junto com o Hezbollah, eles estavam criando ali revoluções dentro do Iraque. Por quê? Porque eles queriam tirar, né, o domínio do governo que os Estados Unidos apoiou no Iraque, para que a China... Inclusive. Oi? Que ajudou a criar, inclusive. Que os Estados Unidos ajudou a criar, exato. E que a própria China, para que a própria China pudesse ter ali comércio de petróleo com o Iraque. Por quê? Porque a China já está com medo de perder o petróleo da Venezuela. Primeiro porque a Venezuela, as coisas estão tão sucateadas que a produção de petróleo lá caiu muito nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Sim. Mas caiu muito. E a China não tem como sobreviver sem esse petróleo. Então, uma opção viável seria o Iraque. O Irã já fornece petróleo para a Rússia, então a China não ia conseguir pegar com o Irã. Então precisava de uma outra fonte e eles escolheram o Iraque. Então aconteceu todo esse conluio
E o Trump acabou num golpe só, né, bem cirúrgico, com o líder do Irã, o líder do exército iraniano e o líder do Hezbollah. Então isso já atrapalhou e muito o plano da China. Então aí vamos agora para a América do Sul. Então a China ela tem esse contato aí do petróleo da Venezuela. Vamos lembrar aqui a linha do tempo do Wang Wanming, né? Yang Wanming, o embaixador que está agora no Brasil. Ele já teve aonde ela no Chile, não foi isso? Chile e Argentina. Foi no Chile e aí deu o que deu no Chile. Depois ele foi para a Argentina, deu o que deu na Argentina. Depois ele veio para o Brasil e aí tentaram de tudo aqui. Só que não conseguiram. Né? O governo Bolsonaro parou esses avanços. E aí o que a gente tem? A China hoje, ela tem Venezuela como fornecedor de petróleo, ela precisa de um outro, não conseguiu o Iraque, porque o plano falhou lá em janeiro. Ela precisa de um fornecedor de grãos, porque ela precisa alimentar uma população imensa, ela não tem como alimentar a população. O plano A é o Brasil, mas já existe um plano B, que é a Argentina. Sim. Se a produção de grãos do Brasil falhar, ou se o Brasil de alguma maneira diminuir o comércio com a China, a saída, o plano B, seria a Argentina. Então vocês percebam o seguinte, vocês percebam que isso aqui, a gente está olhando a ponta do iceberg. Tem algo muito, muito, muito maior. A China ela tem um plano, o Partido Comunista Chinês tem um plano, né? Quando eu falo China, eu estou falando do Partido Comunista Chinês. Só para deixar isso claro. Ela tem um plano de domínio mundial. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, pesquisa sobre um plano chinês de comércio que se chama One Road, One Belt. Você procura lá que você vai ter todas as informações. Inclusive, a China agora ela tem base militar na Patagônia, na Argentina. O que de início não seria uma base militar, tá? Ela teria ajudado lá numa construção e acabou transformando aquilo ali em base militar. A Argentina ficou endividada, né, enormemente em relação à China. Ela não tem como pagar, então a solução que a China deu, olha, já que você não pode pagar, então isso aqui é a nossa base militar e os argentinos não podem entrar. Os militares argentinos não podem entrar naquela área do próprio território argentino. E é assim que a China tem feito. Ela fez a mesma coisa no Sri Lanka. Ela fez a mesma coisa num país africano ali que fica naquele estreito que passa da Ásia para o Mediterrâneo, aquele estreito ali entre África e Ásia. Ela fez a mesma coisa ali. Então, vocês vão percebendo isso. Ela tem essa questão. A China ela desenvolve, o Partido Comunista Chinês ele desenvolve uma relação que no começo parece ser muito vantajosa, mas depois deixa o país refém economicamente dela, através de empréstimos a juros altíssimos e valores absurdos. E aí você vai só obrigando o país a cada vez mais aceitar algo da China. Eles querem fazer a mesma coisa no Brasil, isso está muito claro. Isso está muito claro. E eles têm bilhões para investir. Então eles emprestam bilhões e depois eles ficam, né, com você ali de refém naquele empréstimo. Ela fez isso com vários países. Novamente, se você não acredita, se você está duvidando das informações, procura no Google One Road, One Belt, que é uma política de comércio externo da China. Tem também aquele documentário sobre o Xi Jinping, que vale muito a pena para entender essa questão. E aí, quando a gente coloca isso no cenário maior, que é América do Sul, revoluções na América do Sul, Irã e as revoluções ali no Oriente Médio, a coisa vai ficando cada vez mais clara. E aí eu me pergunto, a gente tem várias operações de investigação do governo Trump acontecendo. A gente tem o caso do Obama Gate,
que são acusações muito sérias. A gente tem o caso do laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden. A gente tem aí, provavelmente as informações que nos chegaram, é que há desenvolvimento das investigações de combate à pedofilia nos Estados Unidos. Aquele Pizzagate, o caso do Epstein, aquilo ali parece que foi desenvolvido em outras investigações. E que tem muita gente de alta cúpula da política americana envolvida. E aí não é só democrata, né? Aí tem republicanos e democratas envolvidos. Aí a minha pergunta é a seguinte: será que não há um interesse de parar essas investigações? Será que se o Trump for reeleito, a gente não vai ter prisões a nível aí de alta cúpula americana acontecendo nos próximos 4 anos? E que talvez esse seja o medo? Isso, inclusive, explicaria por que gente grande do próprio Partido Republicano está fechando os olhos para uma fraude escancarada que está acontecendo lá nesse momento? São perguntas que a gente precisa fazer e buscar as respostas para elas. Alan, Só uma continuidade com relação a isso aí, Max. pode falar. Coloca a imagem aí na tela, PH, por favor. Eu estive em Nova York no ano passado, né? E em agosto desse ano. Essa daí é uma imagem de uma foto onde eu estou lendo o jornal The Epoch Times, tá? É um jornal com boa circulação em Nova York, jornal impresso, né? Esse é jornal impresso, o que o pessoal chama aqui de grande mídia, né? Tá aí, ó, jornal impresso, pode tirar, pegar. Onde nós estamos colhendo as nossas informações e o Instagram está dizendo que é fake news. Eu coloquei a informação, né? Essa informação aqui, ó. Vou mandar para vocês de novo aqui, que eu vou pedir para pegar, poder colocar na tela. Às vezes o pessoal pode estar em casa, que não conhece, fala assim, pô, não, mas o pessoal do Terça Livre está colocando uma informação de um sitezinho, de um blog em inglês, né? Coloca esse site aqui na tela inteira, por favor, pegar. Esse jornal impresso que eu estou lendo ali em Nova York é o site que está dando essa informação aqui, que eu vou pedir para que você fique muito atento e veja comigo mais uma vez. Eu sei que muita gente que já viu o link. Esse aí é o The Epoch Times. Diminui um pouquinho, por favor. Esse aí é o The Epoch Times, gente. O jornal impresso, jornal nova-iorquino. É esse jornal que falou que não vai declarar nenhum presidente eleito porque vai esperar. Desce aí, por favor. Desce aí. Esses são os estados... Para aí, tá bom aí. Sobe só mais um pouquinho. Esses são os estados que ainda estão... ele fala ali, não está claro devido à pendência de recontagem ou disputas legais. Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada e Arizona. E que até o exato momento o resultado seria esse aqui. Donald Trump com 232 e Biden com 227. Não é de se espantar que a Epoch Times é abertamente um jornal contrário à ação do Partido Comunista Chinês. Vai descendo ali pra gente, por favor. Esse é o jornal Epoch Times. E eles têm vários programas. Desce ali. Ali onde está escrito assim, ó. Não. Antes do rosto dessas jornalistas no canto esquerdo inferior aqui, vai ali onde tem China Insider. Isso. Clica ali no Show More. Embaixo. Isso. Esses são os programas da Epoch Times. Vai descendo aí. Esses são os programas. Aí, clica ali no General Robert... Não, só mais um pouquinho. Ajuda ele ali, Max. Vídeo. Tá escrito assim, General George... Não, nem sei não. É que a matéria que diz se o Partido Comunista Chinês interferiu nas eleições americanas. Mas tá escrito vídeo?
Não, acho que não. Desce ali mais um pouquinho. É um que fala assim, did... Eu acho que tá lá em cima. Volta lá, volta lá. Peraí, deixa eu ver um por um aqui. Ali. Vídeo. Aí. Has China's Communist Party interfered in the Baixo. US election? Esse aí. De quando é essa matéria, Max? Não clica no play, não. Depois eu dou a assinatura que eu tenho pra vocês aí. De quando é a matéria? De ontem. E aí ele diz o seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela. Porque eu tenho assinatura aqui. Bota a tela no Max ali, o PH. Que eu vou configurar aqui. Isso. Rapidinho, gente. Aqui tudo é feito ainda naquele esqueminha um pouco amador, né? Já apareceu aqui pra gente. Pode O botar, quê? pode botar. Aí, ó. Tá aí, Alan, na tela. Agora tá Vamos... aparecendo? Aí, ó. 12 de novembro a data. Não é, mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Espera só um Mas tá minutinho. mostrando a matéria já. Ah, é? Vocês têm assinatura aí? Ele logou com a tua conta. Pô, é rápido. Então, peraí. Deixa eu botar na minha câmera aí. Então, deixa aí. Deixa esse texto parado aí. A matéria diz o seguinte, para você que está nos acompanhando em casa. A matéria diz claramente, né? Se o Partido Comunista Chinês atuou. Mas quem foi que cogitou isso? Essa é a parte mais importante, Max. O general Robert Spalding. Vocês estão entendendo isso, gente? Deixa aí que eu quero ler para vocês. A entrevista. Durante anos, né, aqueles que tomam decisão em DC, né, no Distrito Federal, não conseguiram entender a ameaça comunista chinesa. E os Estados Unidos estão pagando o preço, diz o general brigadeiro aposentado da Força Aérea, Robert Spalding. Ele é um dos principais especialistas em China e autor do livro How China Took Over While America's Elite Slept. Ou seja, como a China dominou os Estados Unidos enquanto a elite americana dormia. Tá? Eu não vou ler toda a matéria, porque a gente pode fazer um vídeo separado sobre isso depois. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: esse tipo de informação não chega no Brasil por nada no mundo. Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Esse tipo de informação não chega no Brasil de jeito nenhum, gente. Isso é um jornal nova-iorquino, gente, um jornal impresso. Eles têm programa em TV a cabo nos Estados Unidos. Não me pergunte, né? Mas, Alan, como? É a elitezinha que tá ali, ó, CNN. Qual era o nome daquele vídeo, Max, que a Epoch Times fez mostrando o Partido Comunista Chinês comprando, alugando? Chama a Maria Cecília que ela lembra disso quase de cor. Não, mas ela só vem à tarde. Ela só vem à tarde, verdade. Qual é Tu lembra o nome do documentário, Max? Não lembro. Aquele documentário da China que a gente mostrou. Eu tenho Sim. no meu canal no Telegram lá. A gente Sim. colocou, inclusive, legendas nele. Mas a gente pode falar dele hoje à noite também, né? Não, mas é que eu tenho as informações de cabeça. Eles conseguiram alugar por 20 anos o último andar do prédio do Washington Post, Foi. do New York Times. Eles alugaram também, fizeram um contrato. O Partido Comunista Chinês, junto com as empresas chinesas, né, conseguiu pegar vários outdoors ou aquelas telas, né, das principais ruas de Nova York. E tudo isso, ó, colocando dinheiro ali, ó. Botando dinheiro no New York Times, botando dinheiro no Washington Post, botando dinheiro na CNN. Aí alguém poderia dizer assim, vocês estão viajando. Ah, é? Eu tô? Quem colocou dinheiro na Band? Diz pra mim. Quem foi que demitiu o Lacombe porque eu critiquei o Partido Comunista Chinês ao vivo? Diz pra mim.
Quem é que nunca criticou o Partido Comunista Chinês? Rede Globo. Quando critica, aquela criticazinha levezinha. Mas será que eles falam para vocês que eles colocam cristãos no paredão? Eu não vou botar essa cena, não. Mas a gente já colocou aqui no Terceiro Livro outras vezes. Por que ninguém fala que a China coloca cristãos no paredão, bota saco preto na cabeça deles, manda eles ficarem de joelhos, conta de 1 a 3 e dá tiro na cabeça deles? Por que ninguém fala isso? Você não acha estranho que a imprensa brasileira como um todo, aqui ainda tem liberdade, mas vocês não acham estranho que a imprensa brasileira como um todo esconde essa informação de genocídio cristão dentro da China e não te conta? Max, o que você sabe, Max, sobre bispos e cristãos em geral na China atuando? O que acontece com eles, Max? Eles desaparecem. Nós já mostramos aqui matéria da Veja de outros tempos. O Partido Comunista Chinês mandando retirar as imagens de Jesus dentro das casas e colocar do Xi Jinping. Vocês têm noção? Mas isso foi uma notinha da Veja ali. Aí o Terceiro Livro viu e falou, opa, vamos divulgar isso aqui. Ah, me desconde de você. Você imagina, Max, o que aconteceria se a Globo colocasse no Jornal Nacional que o Partido Comunista Chinês está mandando retirar as imagens de Jesus Cristo e colocar as fotos do Xi Jinping? Não, o que aconteceria com a opinião pública, o povão que não tem acesso ao Terça Livre? Eles iam entender o que é de fato o Partido Comunista Chinês. Se as pessoas iam entender assim, ó, não está lá de dedo. E é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Ô Alan, tem uma outra notícia aqui que eu acho que é importante, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, que é o seguinte, para vocês verem como é que isso aqui é muito sério. O que a gente está falando aqui, eu acho que hoje é a maior briga. Tá, eu nem sei se esse vídeo vai continuar no ar, mas vai lá, continua. Oi? Eu nem sei se esse vídeo vai continuar no ar, devido às informações que a gente está colocando aqui. Pois é verdade. Estão dizendo já aqui no chat que o Facebook não está deixando compartilhar a live. Mas para vocês entenderem como é que isso aqui é o coração de tudo que está acontecendo, né? Para você ver como é que faz sentido, né? Tudo vai fechando. Olha o que o Trump fez ontem. Trump assina a ordem... Oi? Rapidinho, Max, desculpa. O Donald Trump Jr. falou, gente, hoje é sexta-feira 13. Eu nem tinha me lembrado que a gente tá trabalhando numa... Vai lá, Max. E ele tá rindo aqui, o Donald Trump Jr. Vai continuar, Max, desculpa aí. Nada. Trump assina a ordem proibindo que americanos invistam em empresas ligadas aos militares chineses. Você acha que ele fez isso por acaso? O presidente Donald Trump assinou na quinta-feira, dia 12, uma ordem executiva que proíbe todos os cidadãos americanos a investirem ou negociarem com empresas ligadas ou controladas por militares chineses, como a empresa de tecnologia Huawei. O Departamento de Defesa divulgou durante o verão uma lista de dezenas de empresas chinesas que identificou como tendo conexões com os militares chineses, incluindo empresas de telecomunicações, aviação, aeroespacial, transporte marítimo e empresas de construção. Agora, os cidadãos americanos estão impedidos de possuir ou negociar títulos vinculados a essas empresas. Cara, isso aqui é um soco. Soco nos dentes, sabe? Soco no meio da cara mesmo do Partido Comunista Chinês. Para cortar qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de fonte de dinheiro vindo de empresários americanos.
Que barulho é esse aí? Ah, tá, não tava ouvindo ali. Não, só. Max, é isso. Acho que não tem muito o que falar. A gente já explicou para as pessoas. Vamos dar continuidade ao nosso boletim. A gente tem um convidado aí para entrevistar e o que está mais evidente para mim nisso tudo aí é que realmente ou as pessoas acordam e começam a ver o que está acontecendo para entender os próximos passos, né? Ou vão ficar perdidas, porque não dá para confiar nessa imprensa, não dá para ficar no que essa mídia está fazendo, não. Isso aí. Não dá para engolir mais. De jeito nenhum. Bem,